Saudamos a todos os nossos queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Bem-vindo ao estudo da lição número 5. Antes de iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença nos introduzimos em nome de Jesus, buscando a Tua bênção, o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Lição número 5, a conversão de Paulo. Saibam, queridos amigos e irmãos, que a conversão de Paulo mudou a história do cristianismo. Você não consegue imaginar a história do cristianismo sem esta figura excepcional chamada Paulo de Tarso. Paulo, com certeza, foi um apóstolo chamado por Jesus Cristo, não por homens, não por escolha, não por lançamento de sorte, mas chamado por Jesus Cristo. E ele deixou isto muito claro em Romanos capítulo 1, verso 1, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, em Gálatas capítulo 1, verso 1, Paulo reiteradamente diz: eu sou apóstolo de Jesus Cristo, chamado por ele. O verso áureo desta semana está em Atos capítulo 9, o verso 15. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus chamou Paulo para ser o apóstolo entre os gentios, apóstolo diante de reis, rainhas, príncipes. Queridos, o alcance e a influência de Paulo vai muito além de todos os outros apóstolos. Por quê? Porque Deus o usou dentro das qualidades e talentos que ele possuía. Ele era um fariseu doutrinado em toda a doutrina dos judeus, ele era uma pessoa influente, intelectual, e tudo isto foi consagrado a Jesus Cristo quando ele se converteu. Você e eu somos chamados por Deus para consagrar a Ele a inteligência, a voz, as habilidades, os dons, os talentos, enfim, tudo que Deus nos deu, nós consagramos a Ele, para que a nossa influência no mundo seja usada pelo Espírito Santo para alcançar o maior número possível de homens e mulheres para Jesus Cristo. Dentre os perseguidores mais cruéis e implacáveis da Igreja de Jesus, surgiu o mais hábil defensor e mais bem-sucedido arauto do Evangelho, Paulo. Na parte de domingo, perseguidor da Igreja. Paulo nasceu na cidade de Tarso, capital da Cilícia. Atos capítulo 21 e o verso 39. Nas próprias palavras de Paulo, ele era fariseu, filho de fariseu. Provavelmente a sua família mudou-se para Jerusalém e ali eles o colocaram aos pés de Gamaliel para que aprendesse e fosse instruído em toda a religião judaica. O mestre Gamaliel era o mais influente mestre naquela época. Como fariseu, Paulo era estritamente ortodoxo, embora seu zelo beirasse ao fanatismo. Por essa razão, ele levou Estevão à morte e se tornou a figura fundamental na perseguição à Igreja de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 26 e vamos ler os versos 9 a 11. Aqui nós lemos: bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Saulo, antes de sua conversão, ele era um homem possuído por um ódio ferrenho, um ódio satânico contra os seguidores de Jesus. Sincero de coração, mas totalmente enganado. Paulo, como a maioria dos judeus, tinha aquele conceito do Messias soberano. Portanto, queridos, o Messias sofredor não se encaixava naquela expectativa judaica de um Messias soberano. Eles não podiam de maneira nenhuma aceitar a ideia de que aquele que morrera em uma cruz pudesse ser o Messias de Deus, pois as Escrituras declaram que quem é pendurado no madeiro está sob a maldição de Deus. Deuteronômio capítulo 21 e o verso 23.
Para os judeus, portanto, a crucifixão era em si mesma uma contradição grotesca, a prova mais clara de que as afirmações da igreja sobre Jesus eram falsas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 23, Paulo diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Isto significa que os judeus não somente rejeitaram a Jesus como Messias, mas eles tinham vergonha de Jesus Cristo. Eles tinham vergonha de que Jesus Cristo, aquele que foi pregado numa cruz, fosse o Messias. Por isso, Paulo diz escândalo para os judeus. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, os versos 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Na cidade de Damasco, Paulo sabia que existia uma grande comunidade de judeus e sabia que existiriam ali muitos cristãos judeus escondidos na sinagoga. O tamanho da comunidade de judeus na cidade de Damasco pode ser avaliada pela perseguição no ano 66, quando pereceram 20.000 judeus na cidade de Damasco. Atos capítulo 9, versos 1 e 2, mostra Saulo agindo contra os cristãos. Damasco era uma cidade importante que ficava a 217 quilômetros ao norte de Jerusalém e possuía uma grande população judaica. As sinagogas funcionavam como centro de apoio para a comunidade judaica. Havia uma constante comunicação entre o Sinédrio de Jerusalém e essas comunidades locais que se reuniam nas sinagogas. Frequentemente, o Sinédrio mandava cartas para estas sinagogas, cartas que deveriam ser lidas. O enviado, ele era chamado de Shaliá. Shaliá era um enviado que tomava consigo as cartas do Sinédrio e ia até estas congregações e lia perante eles. Quando Saulo pediu essas cartas ao sumo sacerdote, o presidente do Sinédrio, que lhe desse cartas dirigidas às sinagogas na cidade de Damasco, ele se tornou um enviado do Sinédrio, com autoridade para prender os seguidores de Jesus e trazê-los para Jerusalém. Em grego, o equivalente a Shaliá é apóstolo. Portanto, queridos, Saulo era um apóstolo do Sinédrio. E Paulo, o homem convertido, se tornaria então o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte de segunda-feira, na estrada de Damasco. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, vamos ler os versos 3 até o verso 9. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Quando Saulo e os seus companheiros estavam no final da viagem em direção a Damasco, por volta do meio-dia, eles viram uma luz vinda do céu, que brilhava intensamente, e ouviram uma voz. Aquilo não era apenas uma visão no sentido profético, mas uma manifestação divina voltada especificamente para Saulo. Os companheiros de Saulo viram a luz, no entanto, somente Saulo ficou cego. Eles ouviram a voz, mas não entenderam nada. O Jesus ressuscitado apareceu pessoalmente a Saulo durante todo o seu ministério. Paulo insistia em falar que ele viu Jesus Cristo ressurreto e que isto o tornava igual a todos os apóstolos, porque ele, Paulo, era uma testemunha viva da ressurreição de Jesus Cristo e também uma autoridade apostólica, conforme diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 1. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e o verso 1.
Aqui nós lemos: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Paulo sempre reivindicou o apostolado. Eu não tenho dúvida alguma do apostolado de nosso querido amigo e irmão Paulo, de que tenha sido ele o escolhido de Deus para substituir Judas. Esta é a minha convicção. Respeito àqueles que pensam diferente. Matias foi escolhido pelos apóstolos lançando sorte. Porém, Paulo foi escolhido diretamente por Deus, foi chamado por Deus, uma visão foi dada a ele e foi declarada pela boca de Deus: eu te escolhi para que você vá em meu nome e fale em meu nome diante de reis, de rainhas e em todas as nações. Saulo estava convencido plenamente de que, ao atacar os seguidores de Jesus de Nazaré, estava fazendo a obra de Deus, purificando o judaísmo daquela heresia perigosa e terrível. Para o seu assombro, Saulo descobriu não apenas que Jesus estava vivo, mas também que, ao infligir sofrimento aos seus seguidores, ele estava atacando o próprio Jesus. Ao falar com Saulo, Jesus usou um provérbio, provavelmente um provérbio grego, que dizia: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, aguilhões nos lembra aqueles ferros pontiagudos. Duro é você chutar contra estes ferros, porque você vai se machucar. E era exatamente o que Saulo estava fazendo, resistindo à obra do Espírito Santo, resistindo à mensagem que veio até ele pelo sermão de Estevão. Por semanas e meses, a voz de Estevão estava ecoando na galeria da mente de Saulo. Por meses, Saulo estava resistindo o poder do Espírito Santo, usando as palavras do sermão de Estevão, usando a própria oração de Estevão. Quando Estevão morreu orando, dizendo: Pai, não lhes imputes este pecado. Aquelas cenas, aquela voz nunca se apagaram da mente de Saulo. E o Espírito Santo estava trabalhando. Por isso Jesus disse: é duro recalcitrar contra os aguilhões, porque você está resistindo. Há tempo eu estou tentando te convencer. Há tempo eu estou tentando te converter, Saulo. Mas você está rejeitando a poderosa influência e ação do Espírito Santo. Essa afirmação usada por Jesus Cristo mostra uma luta interior de Saulo. Porque em João capítulo 16, verso 8 a 11, diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o Espírito Santo estava tentando convencer Saulo do seu pecado, de matar, de perseguir, de odiar os cristãos. Saulo estava tentando se convencer de que Estevão tinha sido um blasfemo, mas o Espírito Santo o convencia do pecado. O Espírito Santo mostrava que Jesus Cristo é o Salvador. Quando em Atos capítulo 9, verso 5, relata que Saulo perguntou: quem é, Senhor? Isto mostra que Saulo não conhecia Jesus, não conhecia a voz de Jesus. Ele não reconheceu aquela voz que se tornaria uma voz tão familiar no restante da sua vida. Do profundo da sua alma, Saulo perguntou: quem é, Senhor? Atos 9, verso 5. Ali estava arrojado no chão, na terra, o nada, perguntando para aquele que é tudo em todos, Jesus Cristo. Ali estava o fraco e débil Saulo, perguntando ao forte e poderoso Jesus Cristo: quem é, Senhor? Ali estava o humano Saulo, perguntando ao divino Jesus Cristo: quem é, Senhor? E o divino do mais alto dos céus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, fala com Saulo, que está reduzido ao nada, está no chão, está no pó, totalmente cego, e diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Tudo o que nós fazemos a um destes pequeninos seguidores de Jesus Cristo, estamos fazendo para Jesus. Seja o bem, seja o mal. Tudo o que fazemos para os seguidores de Jesus, fazemos diretamente a Jesus. Por isso Jesus disse: eu sou aquele a quem tu persegues. Quando Saulo ouviu estas palavras de Jesus, num lampejo de luz, Saulo compreendeu tudo. Recordou Estevão e visualizou um mártir. Lembrou aquele esplendor de luz que cobria a fronte de Estevão quando ele era apedrejado pelo povo. Saulo, assim como Sansão, teve que tornar-se cego para poder ver. Agora, via com os olhos da alma. Compreendia quem era o Filho de Deus, o meigo nazareno. Saulo recebeu nova visão na estrada de Damasco. Para onde nós estamos marchando em nossa experiência cristã?
Será que necessitamos da experiência de Damasco? Poderíamos nós distinguir a voz do Senhor em meio à estrada da nossa vida? Reconheceremos sua voz quando fala conosco ou ainda perguntaremos: quem és, Senhor? O nosso desafio, queridos irmãos, é nos tornarmos tão amigos, tão íntimos de Jesus, que conheçamos Jesus pela voz. Assim como Abraão conheceu a voz de Deus quando disse: toma o teu filho, o teu único filho, e sacrifica-o. Abraão não duvidou porque ele conhecia a voz de Deus. Você e eu precisamos conhecer a voz de Jesus. Por íntima comunhão com Jesus, pelo estudo da Bíblia, pela oração, pelos louvores, por este relacionamento diário com Jesus Cristo, nos tornamos tão amigos que a voz de Jesus será inconfundível. Na parte de terça-feira, a visita de Ananias. Quando Saulo percebeu que estava falando com Jesus, ele fez a pergunta que daria para Jesus a oportunidade que ele estava esperando. E a pergunta de Saulo foi: que farei, Senhor? Atos capítulo 22 e o verso 10. E também Atos capítulo 9 e o verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Esta pergunta, que queres que eu faça, demonstra a disposição completa de Saulo de fazer qualquer coisa que Jesus Cristo lhe pedisse. Indicava uma disposição incondicional de que Jesus guiaria a sua vida a partir daquele momento. Sendo levado para Damasco, Saulo deveria aguardar as instruções que lhe seriam dadas. Saulo se levantou e, estando cego, teve que ser conduzido pelos seus companheiros até a cidade de Damasco. Saulo era aquele tipo de colérico, prepotente. Eu sei tudo, eu faço tudo, eu vou, eu venho. Saulo costumava não depender de ninguém. E agora Deus o humilhou, lançando-o por terra. Deus o humilhou, tirando-lhe a visão. Cego, Saulo dependia agora de segurar nas mãos dos seus companheiros e ser conduzido até Damasco. Jesus Cristo estava desenvolvendo em Saulo o espírito da dependência. Porque ser cristão é ser dependente 100% de Jesus Cristo. Ser cristão é depender da liderança que o Espírito Santo tem na nossa vida. Ele nos guia, ele nos conduz, ele diz para onde ir. Saulo estava sendo transformado em Paulo, o apóstolo dos gentios, um vaso escolhido, um vaso que foi esvaziado do eu e cheio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 9 e os versos 9 a 19. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Saulo deixou de existir. Nascia agora um homem chamado Paulo. E iniciou esta nova vida com 3 dias de jejum, sem comer e sem beber. E havia em Damasco um certo Simão chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Queridos, quando nós oramos, os milagres acontecem. Quando nós oramos, Deus age. Enquanto Paulo orava, Deus deu uma visão para Ananias e Deus deu uma visão para Paulo. O verso 12 diz: e numa visão, ele, Paulo, viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Orar. A oração é uma evidência de que nós somos dependentes de Deus. Em tudo quanto formos fazer, vender ou comprar, nós deveremos orar, pedir a orientação divina. E no verso 13, e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Verso 15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. A Bíblia revela:
exatamente como Jesus preparou Saulo de Tarso para transformá-lo em o apóstolo Paulo. Em uma visão, Deus incumbiu a Ananias de ir até a casa onde Saulo estava e colocar as mãos sobre ele para que a sua visão fosse restaurada. Ananias, no entanto, já sabia quem era Saulo, como também sabia quantos irmãos já haviam sofrido e até perdido a vida por causa dele. Paulo não era mais o apóstolo do Sinédrio. Agora, o Paulo era o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tal convicção encheu a vida de Paulo. Durante todo o seu ministério, Paulo falava e voltava a reafirmar que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 e o verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo deixa claro de que ele não foi feito um apóstolo lançando sortes, mas ele foi chamado para ser apóstolo pela voz de Jesus Cristo. Ele viu a Jesus Cristo ressuscitado, ele ouviu a voz de Jesus Cristo. E Deus falou não somente para Paulo, mas falou também para Ananias: este é um vaso escolhido por mim para ir às nações. Gálatas capítulo 1 e o verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. O evangelho que Paulo pregava, ele aprendeu diretamente de Jesus Cristo. Verso 12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Somente a intervenção de Deus pode explicar como o mais terrível inimigo de Jesus Cristo se tornou, de repente, o maior defensor de Jesus Cristo. Atos capítulo 9, verso 17, diz que Ananias entrou na casa, impondo-lhes as mãos. Disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Deus usou as mãos de Ananias. Deus precisa de mãos para serem usadas. Deus precisa de mãos para serem estendidas, para que possam abençoar as pessoas, abençoar as crianças, abençoar os enfermos e doentes. Deus precisa de mais mãos consagradas a Ele. Deus toma uma mão onde quer que possa encontrá-la e simplesmente faz o que quer com ela. Algumas vezes Deus toma a mão de um pastor e coloca sobre a cabeça de uma criança. Outras vezes pega a mão de um médico colocando sobre a cabeça de um enfermo. Outras vezes pega a mão de uma mãe e coloca sobre a cabeça do seu filho, abençoando-o. Outras vezes pega a mão de um velho colocando sobre a cabeça de um jovem. Mas são todas mãos tocadas pelo Espírito Santo. E Deus está procurando mãos para serem usadas a serviço de Jesus. Por nosso intermédio, Jesus abrirá os olhos espirituais dos nossos semelhantes. Quando Ananias impôs as mãos sobre Paulo, duas coisas aconteceram. Paulo foi curado da sua cegueira, voltou a ver, e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Queridos, aqueles que estão cheios do Espírito Santo podem partilhar o Espírito Santo, impondo as mãos sobre aqueles que estão orando e pedindo pelo batismo do Espírito Santo. Assim fez Pedro, assim fez Ananias. Deus quer usar você como um homem, uma mulher, um vaso escolhido e cheio do Espírito Santo para levar também outras pessoas aos pés de Jesus Cristo, para que mais pessoas também sejam batizadas pelo Espírito Santo. Nós só podemos dar aos outros aquilo que temos. Quem tem Jesus pode partilhar Jesus com os outros. Quem é batizado pelo Espírito Santo pode partilhar com outros também o batismo do Espírito Santo. Que Jesus Cristo possa usar a mim e a você, nossa boca, nossas mãos, para sermos instrumentos dele nesta terra. Todos aqueles que são homens e mulheres cheios do Espírito Santo falarão como Ananias falou em Atos capítulo 9 e o verso 10. E respondeu Ananias: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Na parte de quarta-feira, o início do ministério de Paulo. Convido você agora para ler Atos capítulo 9 e os versos 19 a 25. Verso 19 a 25. E tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco.
Depois de batizado e ungido pelo Espírito Santo, Paulo permaneceu na cidade de Damasco algum tempo, pregando nas sinagogas. E o verso 20 diz: e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Imaginem a surpresa. Imaginem quão atônitos estavam os ouvintes de Paulo, que sabiam que ele tinha vindo a Damasco para prender os cristãos, e agora estão ouvindo Paulo dando testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Messias que morreu e que ressuscitou e subiu ao céu. E o verso 21, e todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Verso 22, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Muitos, endurecidos no pecado, resistiram ao Espírito Santo e decidiram matar Paulo. Temos a impressão, através do relato bíblico, de que Paulo permaneceu em Damasco algum tempo pregando o Evangelho. Depois, ao fugir de Damasco, ele foi para o deserto da Arábia. Ali no deserto da Arábia, ele, em isolamento, permaneceu um certo período de tempo. Ali na solidão do deserto, Paulo teve ampla oportunidade para sossegado estudo e meditação. Queridos, os homens de Deus são conhecidos como homens do deserto. Moisés foi levado para o deserto. Jesus Cristo foi levado para o deserto. Paulo foi levado para o deserto. Deus quer que você separe tempo para que em quietude possa aprender aos pés de Jesus Cristo. Em quietude, entesourar Jesus Cristo no coração. Em quietude, buscar o batismo do Espírito Santo. De que adianta sair correndo por aí pregando o Evangelho se nós estivermos vazios do Espírito Santo? Primeiramente, queridos, temos que nos assentar aos pés de Jesus Cristo. Lembra-se você o que Jesus Cristo falou para Marta? Marta, Marta, por que te afadigas tanto? Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. As queridas Martas precisam primeiramente se assentar aos pés de Jesus Cristo. Você, meu querido amigo, todos nós temos que tomar tempo para diariamente nos assentar aos pés de Jesus Cristo, aprendendo dele, recebendo dele o batismo do Espírito Santo, recebendo dele a mente, o caráter. E então sim poderemos sair como homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, como Paulo, ganhando almas para Jesus. Do deserto da Arábia, Paulo voltou outra vez para Damasco, conforme diz em Gálatas capítulo 1 e o verso 17, e falava ousadamente no nome de Jesus. Incapazes de resistir à sabedoria dos argumentos de Paulo, os judeus tomaram conselho entre si de matarem Paulo. Verso 24, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Verso 25, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. As portas da cidade eram guardadas diligentemente, de dia e de noite. Esta situação crítica levou os discípulos a buscar a Deus com fervor e, finalmente, tomando Paulo de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro da cidade. Atos capítulo 9, verso 25. Depois de escapar de Damasco, Paulo foi a Jerusalém, tendo já passado os 3 anos da sua conversão. Paulo sabia desde o começo que ele enfrentaria muita oposição. Paulo chegou a dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus Cristo era tudo na vida de Paulo. Que você também possa dizer, meu querido irmão: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Na parte de quinta-feira, retorno a Jerusalém. Tendo fugido de Damasco, Paulo voltou para Jerusalém pela primeira vez, desde que havia partido como um perseguidor. Só que agora não era o perseguidor que estava chegando em Jerusalém, mas o apóstolo dos gentios. 3 anos após a sua conversão, Gálatas capítulo 1 e o verso 18. Não foi um retorno fácil, pois ele enfrentou problemas tanto dentro quanto fora da igreja. Em Atos capítulo 9, versos 26 a 30. Vamos ler. Atos capítulo 9, versos 26 a 30.
E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Quando Saulo chegou a Jerusalém, foi uma decepção para ele, porque se sentia rejeitado, as pessoas se escondiam dele, o evitavam. Verso 27, então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram para Tarso. Em Jerusalém, Paulo tentou se unir aos apóstolos. Embora naquela época ele já fosse cristão há 3 anos, a notícia da sua conversão parecia tão inacreditável que os apóstolos estavam bastante incrédulos. Eles temiam que isso fizesse parte de uma conspiração cuidadosamente elaborada. Barnabé, um levita de Chipre, portanto um judeu helenista, abrandou a resistência dos apóstolos e lhes apresentou Paulo. Eles também devem ter ficado maravilhados com o que Deus fizera a Paulo, uma vez que perceberam que ele era um cristão genuíno. Durante os 15 dias que Paulo ficou em Jerusalém, Gálatas capítulo 1, verso 18, menciona que foram 15 dias, parece que Paulo decidiu compartilhar o evangelho com os mesmos judeus incrédulos que ele havia instigado contra Estevão algum tempo atrás. E em uma visão, Jesus se manifestou a Paulo novamente, pedindo para que ele fugisse de Jerusalém para a sua própria segurança. Atos capítulo 22, versos 17 a 21. Com a ajuda dos irmãos, Paulo foi levado para a cidade de Cesareia e de lá o enviaram para a cidade de Tarso. E ali em Tarso ele permaneceu vários anos antes de reiniciar as suas viagens missionárias. Queridos, nós todos temos que concordar que a conversão de Saulo para Paulo foi algo miraculoso, algo extraordinário, algo incomum, e nós podemos pensar que todas as conversões ocorrem da mesma forma, mas não é assim. O processo da conversão é diferente de uma pessoa para outra. Para alguns, a conversão é rápida, repentina, extraordinária, poderosa, miraculosa, como foi a de Paulo. Paulo podia apontar sempre para o tempo e para o lugar da sua conversão. Para outras pessoas, a conversão é tão gradual que não lhes é possível lembrar de algum tempo ou lugar específicos quando se converteram, como foi no caso do profeta Samuel ou no caso de Timóteo. No livro Caminho a Cristo, página 57, nós lemos: pode alguém não ser capaz de dizer exatamente a ocasião ou o lugar da sua conversão? Pode alguém nem seguir toda a cadeia de circunstâncias no seu processo, mas isto não prova que esta pessoa não seja convertida. Queridos, eu fico feliz quando leio este pensamento do livro Caminho a Cristo, página 57. Por quê? Nem todas as conversões são iguais. Samuel já foi dedicado a Deus desde que nasceu e trabalhou para o Senhor no templo desde a sua infância. Eu também nasci num lar adventista e fui dedicado a Deus para ser pastor desde o meu nascimento. No caso de Timóteo também, ele foi educado pela sua mãe, pela sua avó, nos caminhos do Senhor. Nós que já nascemos na igreja e temos uma conversão que dura a vida toda, que se prolonga durante toda a nossa existência, não conseguimos lembrar exatamente de um lugar específico da sua conversão. Isso não quer dizer que você não foi convertido. Mas, queridos, o mais importante é responder às perguntas: quem possui o nosso coração? Com quem estão os nossos pensamentos? Quem é o objeto das nossas mais calorosas afeições e nossas melhores energias? Se somos de Cristo, nossos pensamentos com Ele estarão, e nele se concentrarão nossas mais doces meditações. Billy Sunday, um evangelista, possui a mais simples forma pela qual nós podemos dizer positivamente se somos ou não convertidos. Diz ele: se um carneiro cai numa poça de lama, ele tenta sair dali o mais depressa possível. Mas se um porco cai na mesma poça de lama, ele está na glória. Ele permanece ali tanto quanto pode.
E assim, quando um cristão comete um deslize, se ele se sente miserável e tenta de uma vez remediar o seu erro, pedir perdão, esta pessoa tem um coração transformado. Apenas o coração convertido odeia o pecado. Mas quando a pessoa faz algo errado e não é descoberta, e se ela disser, oba, ninguém descobriu, ninguém está sabendo, qualquer dia eu vou fazer de novo, o que você diria do coração dessa pessoa? Agora pense um pouco, você realmente odeia o pecado? Você se sente triste quando peca e busca Jesus Cristo para pedir perdão? Se você ama Jesus Cristo e odeia o pecado, então você é uma pessoa convertida. Quando Saulo ergueu os olhos e disse, Senhor, que queres que eu faça? Deu um passo destinado a mudar a sua vida para sempre. Que tremenda mudança pode ocorrer quando nós simplesmente fazemos esta pergunta, Senhor, que queres que eu faça? Esta é a pergunta acima de todas as outras perguntas, pois manifesta a nossa decisão de abandonar os nossos próprios caminhos para dar lugar aos desígnios de Deus. Esta pergunta mostra que estamos dispostos a aceitar os objetivos centralizados em Deus para a nossa vida. Confessa a nossa necessidade de sabedoria divina para decidir qual a maneira melhor de servir a Deus e aos nossos semelhantes. Que você hoje, meu querido irmão, possa perguntar, como Paulo, Senhor, que queres que eu faça? Eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.